Então é isso aí, pessoal. Falei pra vocês que eu ia responder qualquer pergunta que me fizessem, mas o seguinte, muita gente perguntou, então eu não tenho como responder todas. Vou responder algumas aqui de forma aleatória. Vamos lá. Davidson Moraes pergunta: é coerente um cristão ser a favor da pena de morte para crimes hediondos? Sim. Não só com base no Antigo Testamento, mas no Novo também, tá? Eu não tenho como discorrer tudo aqui, mas sim, é coerente sim. Jarbas Aragão pergunta: por que os pastores de hoje acham que vão salvar o mundo postando vídeos no YouTube? Pela mesma razão que alguns homens acham que vão salvar o mundo tendo portais na internet. Ana Souza: quem é mais rápido, Flash ou Mercúrio? Não me lembro quem é Mercúrio, então é Flash. Lucas Dantas: o que você pensa sobre mulher cristã de esquerda e feminista? Acho que é um contrassenso. Eu não conheço uma mulher cristã feminista. Nunca conheci. Igor Tiengo Henrique: o que acha da missão integral? A brasileira, tá? Eu acho uma bela bosta. Mas acredito que aquela falada por John Stott, o Billy Graham, acredito sim que é bíblico, tá bom? Mas acredito que no Brasil a coisa já está indo para o marxismo sim. E a maioria dos pastores concorda comigo, eles só não falam para não se queimar. Peter Rodrigues pergunta: Jackson, você poderia falar sobre 5 livros que mudou a sua visão sobre o cristianismo? Ou sobre 5 pregadores que ampliou sua visão sobre o evangelho? Bom, eu quero indicar um livro aqui, que eu tenho ele há muito tempo. Essa aqui é uma versão nova que eu comprei, tá? É a Teologia Sistemática do Lois Berkhof. Eu já leio ela há mais de 15 anos. E eu praticamente, a parte da soteriologia dela, eu preguei toda, entendeu? Então por isso que quando eu ouvi pregação sobre calvinismo não foi algo novo para mim, porque eu já lia Spurgeon e isso, sim, senhores, isso aqui coexistia com o meu neopentecostalismo, tá? Então a grande questão para mim não foi a perseverança dos santos, tá bom? Já via isso como algo bíblico, não me lembro de ter sido arminiano nessa questão, tá bom? Sempre criei na perseverança dos santos, nos pontos do calvinismo, nunca tive problema com isso. Não teve, agora vou virar calvinista. Não teve isso. Então eu vou indicar um livro, é esse livro do Berkhof. Quero indicar 5 pregadores. Cara, eu vou falar sobre 3, que é os que mais me influenciam. É John Piper, Paul Washer e Mark Driscoll. São esses 3 caras que me influenciaram e me influenciam bastante. E a galera às vezes já tem... São tão batidões, são tão clássicos eles, que a galera tem até vergonha de falar. Tô falando de pregadores de hoje em dia, né? E os gringos, brasileiro aí, Franklin Ferreira, Augustus Nicodemos e companhia ali, Heber Campos Jr. João Lucas: mulher deve permanecer calada no culto? Elas podem pregar para a igreja? Pregar, não. Pregar é uma responsabilidade dos presbíteros, conforme 1 Timóteo 5,17. Então entendo aí que a mulher não deve estar pregando no culto, não é um papel dela. Juliana Machado Fagundes Rodrigues pergunta: há 2 anos você fez um vídeo falando sobre dos micos que você pagou quando era neopentecostal. Sim, eu me explodi naquele vídeo. E quais foram as coisas que você aprendeu enquanto estava no movimento? Basicamente eu me converti no ambiente pentecostal. Então quem pregou para mim a primeira vez foram pentecostais, não foram reformados. Eu não acredito que conheci Jesus quando conheci a teologia calvinista ou reformada. Miller Carvalho: você é contra uma ajuda seletiva dos refugiados? Não sou, sou a favor. Brenda Hipólito: como seriam os votos de Deus hoje em dia? Confesso que nunca entendi esse ponto. Brenda, te aconselho a procurar no catecismo, acho que é, o catecismo de Westminster tem um ponto que trata especificamente sobre isso. Mas basicamente os votos é uma espécie de gratidão a Deus e não uma forma de barganha, onde Deus precisa de algo para que a mão dele seja movimentada. Na verdade sempre foi desse jeito. Renan Braga: você já veio em Belém? Você conhece o Clube do Remo, o Grêmio do Norte? O clube do uniforme mais lindo do Brasil? Cara, tá errado. O clube do uniforme mais lindo do Brasil é o Grêmio de Porto Alegre. Fim. Kátia Konaka Silva: por que a maioria das igrejas não usa o vinho na ceia? Não estão assim adulterando a palavra de Deus? Olha, a maioria das igrejas não usam o vinho na ceia, acredito por um zelo extremo. Por causa de um zelo extremo, a maioria das igrejas hoje não usa o vinho na ceia, até porque menores de idade não podem beber. Mas eu acho sim que tem que ter vinho na ceia. Myron Eduardo Schneider: o dízimo é obrigação do cristão? Não. O Novo Testamento é oferta. E eu acredito que a maioria das ofertas do Novo Testamento começa
a partir dos 10%. Bruna Dias. Essas pessoas que caem quando o pastor ora na cabeça delas, elas realmente caem ou é tudo fingimento? Fingimento, sugestionamento, babacalhamento. Binho Henrique Nascimento, o que você acha de Charles Finney? Acredito que ele é um herege mais ortodoxo do que muitos ortodoxos nos dias de hoje. João Freitas pergunta, Adão tinha umbigo? Acho que sim. Bruno Estevam, você seria a versão conservadora do Ariovaldo Júnior? Jamais. Júnior Freitas, por que as pessoas ainda jogam futebol? Se Jesus falou parábolas ou parabola, também não entendo, porque o juiz é iníquo e devemos semear nos campos. Não entendo isso. Elizabeth Lordeiro pergunta, eu também gostaria de saber a base bíblica para a substituição do sábado pelo domingo, dia do Senhor. Vamos lá. No Novo Testamento, a aplicação dos 10 mandamentos não é exatamente como está lá em Êxodo. Um exemplo é como Paulo vai fazer a aplicação do mandamento de honrar pai e mãe. Ali o texto lá em Êxodo diz que aquele que honra pai e mãe, os dias seriam multiplicados sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, ou seja, aquela região ali que Israel passava a ocupar. Hoje, se você honrar pai e mãe, você não ganha um terreno naquela terrinha lá. Honrei pai e mãe, vou ganhar um terreno naquela terra. A aplicação dos 10 mandamentos não é exatamente igual ao Antigo Testamento. Ou seja, no Antigo Testamento o cara honrava pai e mãe, ele herdava aquela terra que Israel ali estava passando a possuir. No Novo Testamento não é assim, honra pai e mãe, não ganha um terreninho lá. Paulo disse que vai herdar a terra, ou seja, a aplicação no Novo Testamento é outra. A questão do quarto mandamento é que ele carrega em si um caráter cerimonial e um caráter moral. O caráter moral, que é um dia de descanso, ele segue. E o caráter cerimonial, que é o sábado em si, ele não segue. Por isso que Paulo vai falar aos Colossenses, ninguém vos julgue pelo comer e pelo beber, por causa de luas novas ou por causa de sábados. Então, por isso no Novo Testamento, os cristãos não guardam o sábado como sendo algo cerimonial. Mas a questão moral, sim, nós guardamos um dia para o Senhor. Não com o mesmo peso do Antigo Testamento, mas debaixo da revelação de Jesus, ok? É mais ou menos isso. Amanda Tainá pergunta, um cristão pode ouvir músicas do mundo? Sim, eu escuto muitas músicas do mundo, não conheci nenhuma música da Lua nem de Marte. Tô brincando. O que nós ouvimos é música e ponto, final. Falando ela de Jesus ou não. A música tem que ser boa. Eu escuto muito mais música não cristã ou música composta por quem não é cristão do que música gospel. Eduardo Koskak, na sua opinião, quem são os principais falsos profetas contemporâneos? Cara, não vou dar um nome aqui. Eu queria falar para vocês que basicamente eu acho que falsos profetas hoje no Brasil são aqueles que propagam liberalismo teológico. Não somente as questões neopentecostais para a grande mídia, mas a resposta. Porque, assim, no Brasil é mais ou menos assim. Os neopentecostais fazem a porcaria, fazem a bosta. Aí, em resposta a isso, nós temos ou uma teologia sólida, uma teologia reformada, ou nós temos o liberalismo teológico. Eu acredito hoje que no Brasil, aqueles que se pretendem responder ao neopentecostalismo, que não seja com Bíblia, que querem responder somente na questão humanista da coisa, são falsos profetas. Entenderam? Leandro Davi pergunta, qual conselho você daria a um jovem que sonha em plantar uma igreja? Primeiro, participe da plantação de outra igreja que não seja a plantação da sua igreja. Participe da plantação de outras igrejas, esteja caminhando com plantadores, ande com plantadores de igreja. Uma curiosidade, a Vintage não é a primeira igreja que eu planto. Steven Dalton diz, você defende pré-tribulação ou pós-tribulação? Sou, provavelmente, eu acho, que sou um pós-tribulacionista. Ivan Breno Souza, pode soltar pum durante a reunião dos santos? Sim, eu já soltei muitos peidos nos cultos. Principalmente enquanto tocava. Eram expulsões de demônios por flatulência anal. Sim. Rômulo Trindade Becker pergunta, por que tu é amilenista? Não, Romulinho, eu não sou amilenista. Sou pré-milenista histórico. Herrick Menezes, o filme do Deadpool vai ser legal? Acho que sim, ele é zoeiro. Vale a pena comprar o ingresso? Em promoção eu acho que vale. Diro Soares pergunta, Superman ou Batman? Superman, toda a vida. Ryan Brito, Samsung ou Apple? Apple, toda a vida. Lucas Fortes, Coca-Cola ou Pepsi? Pepsi, é óbvio, Pepsi.
Jorge Brianci, por que tu postou isso? Porque eu quis. Maurício Mac Machado, se alguém quisesse batizar, colocar o nome de uma arma de fogo com o teu nome, que arma seria? Acredito que uma bazuca, uma bomba atômica louca. Matheus Limeira, já passou por momentos difíceis na plantação da Vintage? Sim, sim. Em algum momento pensou em desistir? Sim, bem no comecinho da plantação. Como manteve o foco na missão apesar das dificuldades? Basicamente foi o convívio com os irmãos. Foi viver junto com os irmãos. Então é isso aí. Acredito que você tenha gostado. Se curtiu, comenta aqui embaixo. Se você quer que tenha mais vídeos nesse estilo, nesse jeito, posso fazer um por semana, tá bom? Não pode ser respostas muito elaboradas, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Esse vídeo já tá enorme. E é isso aí, Brasil. Valeu! Eu tenho uma garrafinha do Mackenzie.